Eu fico imaginando, gente, o quanto o básico para algumas pessoas é tido como extraordinário. O quanto um comportamento que a gente fala que é no mínimo respeitoso, que é mínimo, tipo assim, digno de um ser humano, a gente considera como extraordinário vindo de algumas pessoas que têm determinadas posições sociais ou posições hierárquicas, vamos colocar assim. Eu lembro que por muito tempo, né, eu trabalhei numa empresa familiar em que a pessoa que era dona, ela conhecia todas as áreas da empresa, porque essa pessoa ela trabalhou, né, antes de assumir, de abrir a empresa dela. E nisso, essa pessoa ela conhecia todos os funcionários pelo nome, conversava com todo mundo ali, de forma igual. E aí eu lembro que até as pessoas falam assim, nossa, companheira, parceira dessa pessoa, até ajuda a gente aqui quando precisa. E quando tem festa da empresa, essa pessoa ela entrava na fila, sabe? Quando tinha fila para pegar as coisas, entrava na fila junto com os filhos para pegar as coisas, tipo, aguardando a vez dela. Então, não usava da autoridade dela, vamos colocar assim, para ter vantagens. Se fazia muitas vezes de um igual ali, tratava as pessoas de forma educada, respeitosa, sabia o nome das pessoas, e aquilo era visto por todo mundo e todo mundo usa, o que trabalhou nessa empresa e que sai de lá depois, sempre usa essa postura dessa pessoa que é dona como um exemplo. E até hoje, se alguém perguntar para mim qual um exemplo que eu tenho de pessoa humilde, essas coisas, eu sempre vou falar essa pessoa específica que eu mencionei dessa história. Só que uma coisa que é interessante é que esse comportamento que eu descrevi é um comportamento básico de um ser humano que a gente espera de um ser humano funcional, um ser humano respeitoso, um ser humano que é humano, que entende que precisa conviver com outras pessoas, que precisa respeitar a individualidade das pessoas, que cada pessoa tem um mínimo, um nome que precisa ser chamado. E aí, o que me leva a pensar é o quanto a posição hierárquica da pessoa, o quanto a questão da postura e do status que a pessoa tem, o quanto o básico de um ser humano é considerado como extraordinário. O que a gente espera de um básico de um ser humano, dependendo por causa da história que a gente tem, por causa do que a gente espera, por causa da posição da pessoa, o quanto, tipo, ela fazer o básico é considerado extraordinário. E fica uma reflexão aí para o caminho que a nossa sociedade está indo, porque o que a gente mais vê ultimamente é desrespeito com as pessoas, é falta de consideração, é de esperar o mínimo, às vezes de falar um bom dia no ambiente, e que a gente não tem mais. E isso, quando é feito por pessoas que têm posições hierárquicas, seja empresa, seja na vida, vamos colocar assim, quando essa pessoa faz, isso é tratado como incrível, sendo que é o básico.